Um homem é arrancado de dentro de uma delegacia, espancado até quase morrer e depois incendiado na calçada, enquanto uma multidão filma e grita. Parece uma cena da Idade Média, quando bruxas eram queimadas em praça pública, mas aconteceu no sábado passado em Tocantins, no Amazonas. José Andrei de Matos Rodrigues, conhecido como Compensa, foi acusado de matar a facadas sua companheira Valdilene da Silva Prestes, de 44 anos, e quase matar a enteada de 21 anos. A população da pequena cidade de 19 mil habitantes decidiu que não ia esperar julgamento, não ia esperar sentença, não ia esperar justiça. Eles invadiram a 54ª delegacia com os rostos cobertos, quebraram as grades da cela e fizeram sua própria execução. Vídeos chocantes mostram o homem sendo queimado vivo enquanto dezenas de pessoas assistem como se fosse um espetáculo. Mas será que a polícia realmente tentou protegê-lo ou simplesmente deixou a multidão fazer o que queria? Por que nenhum policial foi ferido durante a invasão? E se José Andrei não fosse o verdadeiro culpado? Será que uma cidade inteira pode decidir quem vive e quem morre baseada apenas em acusações? Fique até o final, porque vamos analisar se este linchamento medieval foi realmente justiça ou se transformamos o Brasil em um país onde qualquer um pode ser queimado vivo na rua. A verdade por trás desta barbárie é ainda mais perturbadora do que as imagens que chocaram o país. O crime que levou uma cidade inteira à loucura aconteceu numa manhã de sábado que deveria ser tranquila em Tocantins. Valdilene da Silva Prestes, de 44 anos, vivia com José Andrei numa casa simples, onde também morava a filha dela, uma jovem de 21 anos. Era uma família aparentemente comum numa cidade onde todos se conhecem e os problemas raramente saem das quatro paredes. Mas naquele 2 de agosto, algo saiu completamente do controle. A jovem chegou ao hospital municipal com ferimentos graves na cabeça, sangrando muito e em estado de choque. Ela conseguiu balbucar para os médicos que tinha sido atacada com uma faca em casa. A equipe médica imediatamente acionou a polícia. Era claramente uma tentativa de homicídio. Quando os policiais chegaram à residência de Valdilene, encontraram uma cena que os marcaria para sempre. A mulher estava morta no chão, com múltiplas perfurações na cabeça causadas por golpes de faca e sinais evidentes de que também havia sido estrangulada. A brutalidade era chocante mesmo para investigadores experientes. A filha sobrevivente, ainda no hospital, contou aos policiais o que havia presenciado. José Andrei, conhecido por todos como Compensa, tinha atacado primeiro a mãe dela com uma faca, esfaqueando repetidamente a cabeça de Valdilene. Quando a jovem tentou intervir, ele voltou à fúria contra ela, desferindo golpes que quase a mataram. O que torna este crime ainda mais perturbador é a frieza descrita pela sobrevivente. Segundo ela, José Andrei não demonstrou nenhum arrependimento, nenhuma emoção após cometer o duplo ataque. Ele simplesmente saiu de casa como se nada tivesse acontecido, deixando 2 mulheres para morrer. Com a identificação clara do agressor, a polícia saiu em busca de José Andrei. Ele tentou se esconder numa área de mata nos arredores da cidade, mas a pressão das buscas o levou a tomar uma decisão que mudaria tudo. Ele se entregou voluntariamente às autoridades. Essa atitude pode ter sido interpretada pelos moradores como confissão de culpa, alimentando ainda mais a revolta que estava crescendo. A prisão aconteceu sem resistência. José Andrei foi algemado e conduzido para a 54ª Delegacia Interativa de Polícia de Tocantins, onde deveria aguardar os procedimentos legais normais. Mas em cidades pequenas do interior, onde todos se conhecem, as notícias correm na velocidade da luz. Em poucas horas, toda Tocantins sabia que Compensa havia sido preso pelo brutal assassinato de Valdilene. E aqui começou algo que lembra os tempos mais sombrios da humanidade. A revolta popular não foi espontânea. Os vídeos mostram pessoas com rostos cobertos, sugerindo que houve algum tipo de organização prévia. Não foi uma explosão de raiva no calor do momento, foi uma operação coordenada por moradores que decidiram fazer justiça medieval. A multidão se formou ao redor da delegacia no final da tarde. Dezenas de pessoas cercaram o prédio, muitas gritando por justiça, outras filmando com celulares, todas unidas pela certeza absoluta de que José Andrei era culpado e merecia morrer. A mentalidade era simples e primitiva. Ele matou, então deve ser morto. Mas aqui surge uma pergunta inquietante.
E se eles estivessem errados? E se José Andrei fosse inocente? E se a verdadeira história fosse diferente do que a jovem sobrevivente contou? Em um país civilizado, essas dúvidas são esclarecidas durante um julgamento justo, com direito à defesa, com análise de provas, com garantias constitucionais. Os poucos policiais presentes na delegacia tentaram, segundo a versão oficial, manter a ordem, mas foram claramente superados em número. A 54ª DIP de Tocantins é uma delegacia pequena, com estrutura limitada, não preparada para resistir a uma invasão de populares enfurecidos. Os agentes eles se viram numa situação teoricamente impossível de controlar. Mas será que realmente tentaram? Os vídeos mostram uma invasão relativamente organizada, com pessoas quebrando grades e procurando especificamente por José Andrei. Durante todo o processo, nenhum policial foi ferido, nenhum tiro foi disparado, nenhuma barricada foi montada. Isso sugere resistência mínima ou até mesmo conivência das autoridades locais. Quando a multidão encontrou José Andrei na cela, o arrastaram para fora sob gritos de aprovação de dezenas de pessoas que estavam do lado de fora. O homem, ainda algemado, foi submetido a uma sessão de espancamento brutal, chutes, socos, pauladas desferidas por vários agressores simultaneamente. A violência foi tamanha que é difícil imaginar como ele ainda estava consciente. E então veio o ato final desta execução pública. Alguém ateou fogo no corpo de José Andrei ainda vivo. As imagens são perturbadoras. Mostram as chamas consumindo um ser humano, enquanto dezenas de pessoas gritam e filmam como se estivessem assistindo a um espetáculo. É uma cena que evoca os piores momentos da história humana, quando justiça significava barbárie. A semelhança com as execuções medievais é assustadora. Durante séculos, mulheres acusadas de bruxaria eram queimadas vivas em praças públicas enquanto multidões assistiam e aprovavam. Não havia julgamento justo, não havia direito de defesa, apenas a certeza da multidão de que estavam fazendo o certo. A justiça era rápida, brutal e irreversível. E aqui chegamos ao ponto mais perturbador. Mesmo que José Andrei fosse realmente culpado, mesmo que tivesse cometido o crime brutal contra Valdilene e sua filha, isso justifica uma execução pública? Isso justifica queimar um ser humano vivo? Isso justifica transformar uma cidade brasileira em cenário medieval? A pergunta que mais incomoda é sobre o papel da polícia neste episódio. Por que os agentes não conseguiram proteger um preso sob sua custódia? Por que nenhum policial foi ferido durante uma invasão violenta? Porque não houve tiros de advertência, gás lacrimogênio ou qualquer tentativa séria de dispersar a multidão. Existem apenas duas explicações possíveis. Ou a polícia local é completamente incompetente e despreparada, ou houve uma decisão consciente de permitir que a justiça popular acontecesse. Ambas as possibilidades são aterrorizantes para um país que se pretende civilizado. A Polícia Civil do Amazonas informou que está tomando medidas para identificar os responsáveis pela invasão e pelo homicídio do preso. Mas até agora, passados dias do linchamento, nenhuma prisão foi realizada. Como é possível que dezenas de pessoas tenham participado de uma execução pública filmada e ninguém tenha sido identificado? O que mais assusta é a reação da própria comunidade após o linchamento. Não houve manifestações de arrependimento. Não houve condenação pública do que aconteceu. Pelo contrário, muitos moradores parecem orgulhosos do que fizeram, como se tivessem prestado um serviço à justiça. A mentalidade é primitiva. Ele matou nossa Valdilene, então mereceu morrer. Mas e se amanhã alguém for acusado injustamente de um crime em Tocantins? E se as evidências forem plantadas? E se a população decidir que você é culpado de algo que não fez? Quem vai protegê-lo da fúria da multidão? A polícia que deixou José Andrei ser queimado vivo? O caso expõe uma contradição aterrorizante da sociedade brasileira. Uma população que se revolta contra a violência, mas usa a violência mais extrema como solução. É como se a brutalidade do feminicídio fosse respondida com uma brutalidade ainda maior, criando um ciclo vicioso que nos afasta cada vez mais da civilização. Valdilene da Silva Prestes, a verdadeira vítima desta história, acabou sendo esquecida em meio à violência do linchamento. Sua morte brutal foi ofuscada pela morte ainda mais brutal de seu suposto assassino. Sua memória foi manchada por uma sede de vingança que transformou sua cidade natal em cenário de barbárie. O caso de Tocantins nos coloca diante de uma pergunta fundamental. Que tipo de sociedade queremos ser? Uma que resolve conflitos através de instituições civilizadas ou uma que queima pessoas vivas na rua baseada apenas em acusações?
José Andrei pode ter sido realmente culpado do assassinato brutal de Valdilene. As evidências apontam nessa direção. Mas mesmo que fosse comprovadamente o autor do crime, isso não justifica o que aconteceu com ele. Nenhum ser humano merece ser queimado vivo, não importa o que tenha feito. O linchamento em Tocantins não trouxe Valdilene de volta, não curou as feridas de sua filha, não impediu que outros feminicídios aconteçam. O que aconteceu foi uma regressão civilizacional que transformou uma cidade brasileira em cenário medieval, onde a justiça é feita com fogo e a multidão decide quem vive e quem morre. Este caso expõe algo aterrorizante sobre nossa sociedade. Estamos normalizando a barbárie. Primeiro normalizamos a violência doméstica, depois os feminicídios. Agora estamos normalizando execuções públicas. Cada passo nos leva mais longe da civilização e mais perto da selva. A jovem sobrevivente que perdeu a mãe de forma brutal agora precisa conviver com o fato de que sua cidade se transformou em símbolo nacional de linchamento. Como ela vai processar tamanha violência? Como vai reconstruir sua vida, sabendo que mora num lugar onde pessoas são queimadas vivas? E a cidade de Tocantins? Como uma comunidade vai se olhar no espelho sabendo que apareceu no noticiário nacional por queimar um homem vivo? Como explicar para as crianças que cresceram vendo adultos atearem fogo em outro ser humano? O mais assustador é perceber que isso pode acontecer em qualquer lugar do Brasil. Quando as instituições falham, quando a confiança na justiça desaparece, quando a população perde a paciência, qualquer cidade pode se transformar na próxima Tocantins. Qualquer um de nós pode ser o próximo a ser queimado vivo, baseado apenas em acusações. Que Deus console o coração da família de Valdilene neste momento de dupla dor, a perda da mãe e a vergonha do que sua cidade fez. Que Ele dê forças para a jovem sobrevivente reconstruir sua vida longe dessa atmosfera de violência. Que o Senhor também ilumine os caminhos da justiça para que casos assim nunca mais aconteçam. Que Ele nos lembre que somos todos imperfeitos, todos pecadores e que só Deus tem o direito de julgar quem vive e quem morre. Que Deus toque o coração dos moradores de Tocantins para que reflitam sobre o que fizeram e busquem o perdão. Que Ele nos ajude a construir um país onde a justiça funcione sem precisar de fogueiras medievais. Compartilhe este vídeo para que nunca esqueçamos o que aconteceu em Tocantins. Deixe sua opinião. Você acredita que existe justificativa para queimar alguém vivo? Onde traçamos a linha entre justiça e vingança? Que Deus nos proteja de nos tornarmos uma sociedade que resolve problemas queimando pessoas. Que Ele abençoe você e sua família com sabedoria e compaixão.